Com mais de 150 mil quilômetros quadrados de extensão, uma área maior que muitos países, o Pantanal se impõe como a maior planície alagável do planeta. Um território vasto, aberto, onde o horizonte parece não ter fim, e onde tudo é definido por um único fator: a água. Esse ecossistema se reinventa constantemente. Na cheia, sobreviver exige adaptação à água, nadar, flutuar, se deslocar em silêncio. Na seca, o desafio muda: calor, concentração de presas, confronto direto. E é nesse contraste extremo entre abundância e escassez que o Pantanal revela sua verdadeira força. Aqui, a beleza impressiona, mas nunca engana. Seja bem-vindo ao Pantanal. Sobrevivência na maior planície alagada do mundo. Se existe um animal que traduz perfeitamente a essência do Pantanal, ele está ali, quase imóvel, com apenas os olhos e o topo da cabeça visíveis sobre a água: o jacaré. Mais especificamente, o jacaré do Pantanal, uma das espécies mais abundantes dessa região e, ao mesmo tempo, uma das mais emblemáticas. Em um ambiente dominado pela água, ele não apenas sobrevive, ele reina. Com milhares de indivíduos espalhados por rios, lagoas e áreas alagadas, sua presença é constante, silenciosa e sempre estratégica. Seu corpo foi moldado para esse cenário. Olhos posicionados no topo da cabeça, narinas elevadas e um corpo hidrodinâmico permitem que ele permaneça praticamente invisível enquanto observa tudo ao seu redor. Na superfície, parece inofensivo, quase estático. Mas abaixo dela, existe um predador altamente eficiente, capaz de reagir em frações de segundo. Diferente de caçadores que dependem de perseguição, o jacaré é um mestre da emboscada. Ele espera, observa, calcula. E quando o momento certo chega, o ataque é explosivo. Um movimento rápido, um fechamento poderoso das mandíbulas. E a presa, muitas vezes, nem entende o que aconteceu. Sua dieta é variada e acompanha as mudanças do próprio Pantanal. Durante a cheia, quando a água se espalha por grandes áreas, ele se alimenta de peixes, anfíbios e outros pequenos animais aquáticos. Já na seca, quando a água recua e a vida se concentra em pontos específicos, suas oportunidades aumentam. Aves, mamíferos e qualquer animal que se aproxime da margem pode se tornar alvo. E é nesse período que o Pantanal se torna ainda mais intenso. Com menos água disponível, os encontros se tornam inevitáveis. Presas e predadores compartilham o mesmo espaço. E o jacaré, paciente como sempre, aproveita cada oportunidade. Ele não desperdiça energia com movimentos desnecessários. Cada ação é precisa,
calculada, eficiente. Mas no Pantanal, até mesmo um predador tão eficiente quanto o jacaré sabe que existe algo acima dele na hierarquia. Algo que não vem da água, mas que a domina com ainda mais ousadia: a onça pintada. Se o jacaré representa a paciência e a força silenciosa das águas, a onça é a decisão, o cálculo e a precisão em seu estado mais puro. E o mais impressionante é que nesse ambiente alagado, ela não evita a água, ela entra nela. Enquanto muitos felinos ao redor do mundo fogem de rios e lagoas, a onça pintada do Pantanal faz exatamente o oposto. Ela nada com facilidade, atravessa grandes trechos alagados e transforma margens, ilhas e até áreas inundadas em seu território de caça. Isso muda completamente o jogo, porque significa que nem mesmo dentro da água existe segurança absoluta. E é aí que o encontro acontece. Jacarés, que até então pareciam intocáveis, passam a fazer parte da lista de presas, não com frequência. Mas quando acontece, revela um dos comportamentos mais impressionantes de todo o Pantanal. A onça observa, se aproxima em silêncio absoluto e, no momento certo, aplica uma mordida extremamente precisa, geralmente na parte de trás do crânio. É um ataque calculado para atingir diretamente o sistema nervoso, neutralizando rapidamente um animal que por si só já é um predador formidável. Isso não é força bruta, é técnica. E é exatamente isso que coloca a onça pintada no topo. Seu corpo robusto, com músculos densos e uma das mandíbulas mais poderosas entre os felinos, permite que ela lide com presas que poucos ousariam enfrentar. Sua pelagem, marcada por rosetas escuras, se mistura perfeitamente com o jogo de luz e sombra das margens alagadas, tornando-a quase invisível até o último segundo. Mas o que realmente define a onça no Pantanal é sua versatilidade. Ela caça tanto em terra quanto na água, se adapta aos ciclos de cheia e seca e ajusta sua dieta conforme a disponibilidade de presas, desde capivaras até répteis, passando por aves e outros mamíferos. É uma predadora que entende o ambiente e usa isso a seu favor. E se a onça pintada representa o topo dessa cadeia, sua presença também revela algo importante. Onde há um grande predador, há abundância de presas. E poucas presas representam melhor essa abundância do que as capivaras, os maiores roedores do mundo. Espalhadas por praticamente todo o Pantanal, elas são a imagem da vida em grupo, da adaptação à água e, ao mesmo tempo, da vulnerabilidade constante. Sempre próximas a rios, lagoas e áreas alagadas,
As capivaras dependem diretamente da água, não apenas para se hidratar, mas como principal estratégia de sobrevivência. Seu corpo é perfeitamente adaptado para esse ambiente, com patas parcialmente palmadas, olhos e narinas posicionados no topo da cabeça. Elas conseguem nadar com facilidade e permanecer quase submersas, deixando apenas uma pequena parte do corpo exposta. Quando o perigo se aproxima, a água se torna refúgio imediato. Mas no Pantanal, nem sempre isso é suficiente. Porque se de um lado estão os jacarés, imóveis e silenciosos à espreita, do outro, a onça-pintada patrulha as margens, observando cada movimento. Isso coloca as capivaras em uma posição delicada, presas em um ambiente onde o perigo vem de todos os lados. E é justamente por isso que elas apostam na força do grupo. Vivendo em bandos que podem ultrapassar dezenas de indivíduos, as capivaras mantêm um sistema constante de vigilância. Enquanto algumas se alimentam, outras permanecem atentas, prontas para emitir sinais de alerta ao menor sinal de ameaça. Esse comportamento coletivo aumenta significativamente as chances de sobrevivência em um ambiente tão dinâmico e perigoso. E mesmo sendo constantemente caçadas, as capivaras possuem uma alta taxa de reprodução, o que garante a manutenção de suas populações. Filhotes nascem já relativamente desenvolvidos, capazes de acompanhar o grupo pouco tempo após o nascimento. Uma necessidade vital em um ambiente onde ficar para trás pode significar não sobreviver. E se as capivaras representam a vida em grupo para se defender, existe um outro grupo no Pantanal que leva isso a um nível completamente diferente. Mas nesse caso, não para fugir, e sim para atacar as ariranhas. Conhecidas como lobos do rio, elas são a definição de cooperação e eficiência dentro da água. Diferente de muitos predadores solitários, as ariranhas vivem em grupos altamente organizados, com hierarquia bem definida, comunicação constante e um nível de coordenação que transforma cada caçada em uma verdadeira operação coletiva. No ambiente alagado do Pantanal, isso faz toda a diferença. Com corpos alongados, patas adaptadas para natação e uma cauda forte que funciona como leme, elas se movem pela água com agilidade impressionante. Mas o que realmente as destaca é a forma como utilizam o grupo a seu favor. Enquanto algumas conduzem os peixes, outras cercam, bloqueiam rotas de fuga e atacam em conjunto.
É um trabalho em equipe preciso, quase estratégico. E o resultado é eficiência. Peixes são sua principal fonte de alimento, mas não se engane. As ariranhas estão longe de serem inofensivas. Elas são extremamente territoriais e não hesitam em confrontar ameaças. Seus vocalizações altas e constantes funcionam como comunicação entre o grupo, mas também como aviso. Aquele trecho de água já tem dono. E é nesse ponto que o Pantanal revela mais uma de suas dinâmicas fascinantes. Em um ambiente onde jacarés dominam a água e a onça patrulha as margens, as ariranhas criam seu próprio espaço. Não é raro vê-las confrontando jacarés menores, afugentando-os em grupo. O que para muitos seria um predador, para elas pode se tornar apenas mais um obstáculo. Tudo isso graças à força coletiva. E no meio de toda essa imensidão alagada, onde a água dita o ritmo da vida, existem estruturas que, à primeira vista, parecem pequenas, quase insignificantes, mas escondem verdadeiros impérios. Os grandes formigueiros. Espalhados por áreas mais elevadas do Pantanal, especialmente durante os períodos de seca, quando a terra reaparece, essas construções podem atingir tamanhos impressionantes, elevando-se acima do solo como pequenas fortalezas naturais. Por fora, parecem apenas montes de terra endurecida. Por dentro, são cidades vivas. Milhares, às vezes milhões de indivíduos coexistem ali dentro, organizados em uma sociedade altamente eficiente. Cada formiga tem uma função definida. Operárias, soldados, rainha, todas trabalhando em um sistema que não depende de liderança visível, mas de organização coletiva quase perfeita. Os túneis se estendem por diferentes níveis, criando um ambiente interno controlado, com temperatura e umidade reguladas, protegendo a colônia contra o calor extremo, inundações e ameaças externas. É engenharia natural em seu estado mais puro. E no Pantanal, esses formigueiros não são apenas abrigo. Eles são centros de atividade. Servem como fonte de alimento, como ponto de interação entre espécies e até como referência no terreno para outros animais. Em um ambiente onde tudo muda com a água, essas estruturas oferecem algo raro: estabilidade. Mas onde existe abundância, existe também quem se especialize em explorá-la. E é aí que entra uma das figuras mais curiosas e emblemáticas do Pantanal: o tamanduá-bandeira. Com seu corpo alongado, pelagem marcante e uma cauda volumosa que lembra uma bandeira, daí o nome, esse animal parece deslocado nesse cenário. Até o momento em que começa a agir.
Porque o que para muitos é apenas um monte de terra, para ele é uma fonte concentrada de alimento. Equipado com garras longas e poderosas, o tamanduá é capaz de abrir um formigueiro em poucos instantes. Além disso, ao se alimentar de grandes quantidades de formigas e cupins, o tamanduá exerce um papel importante no controle dessas populações. Sem esse tipo de predador, esses reinos minúsculos poderiam se expandir de forma descontrolada, afetando diretamente a vegetação e a dinâmica do solo. No Pantanal, onde a grandiosidade muitas vezes está nos grandes predadores e nas vastas paisagens alagadas, o tamanduá-bandeira revela algo diferente, que até os menores impérios sustentam gigantes, porque aqui nada existe por acaso. Cada rio que transborda, cada área que seca, cada vida que surge ou desaparece, faz parte de um ciclo muito maior, onde força, estratégia e adaptação caminham lado a lado. Dos predadores que dominam a água, às presas que vivem em constante vigilância, até os mundos invisíveis que existem sob nossos pés, tudo está conectado. E é justamente essa conexão que define o Pantanal, um lugar onde a beleza impressiona. Mas é a luta silenciosa pela sobrevivência que sustenta tudo. Porque nesse cenário vivo, dinâmico e implacável, sobreviver não é apenas resistir, é entender o ritmo da natureza e se tornar parte dele.